Mas fui num acampamento e lá eu realmente conheci quem era Deus. E 1 ano depois me batizei. Foi logo depois do batismo que caiu a tempestade de verdade, né? Sim, as dores se intensificaram. Eu não tinha força para comer, para levantar da cama. Meu cabelo caía, meu mundo caiu. E tive até suspeita de câncer. Meu Deus, eu não fazia ideia. E era câncer mesmo? Graças a Deus, não. Depois de muita oração e muitos exames, a ideia do câncer foi descartada. Mas logo veio outra hipótese, a fibromialgia. E junto com ela veio a pior parte, a dor do julgamento. As pessoas não acreditavam em mim. Como assim não acreditavam? Os médicos, os meus amigos, todo mundo ao meu redor pensava que era ou depressão ou que era coisa da minha cabeça. É muito difícil quando você tem uma dor que é invisível e as pessoas acham que é invenção. Eu penso do julgamento, né? Além da pessoa carregar a dor no corpo, também carrega a dor de não ser acreditada. Sim, mas Deus, em sua infinita misericórdia, colocou uma médica no meu caminho que de fato acreditou em mim. Ela me receitou um remédio que fez as dores praticamente sumirem. E eu voltei a comer, voltei a sair de casa e até entrei pro vôlei. Meu Deus, e pensar que agora a gente está aqui juntas, treinando. Deus fez um milagre mesmo. Fez sim. Eu melhorei bastante depois desse remédio. E o mais extraordinário de Deus não foi só das dores terem passado, mas também que Ele esteve lá o tempo inteiro. Percebi que a minha dor não só me ajudou a conhecer a Cristo mais intimamente, mas também me levou a estender a mão àqueles que passam pela mesma situação. É o Deus ordinário no cuidado diário, né? Na paciência de uma médica, na dose de um remédio e na força para dar um passo de cada vez. Glória a Deus. Essa história que vocês ouviram agora é uma história real. E é o que aconteceu, é o testemunho da nossa jovem Ana Beatriz. E neste mês, vocês verão, durante todos os cultos, testemunho de jovens e adolescentes, situações reais que eles passaram e enxergaram em suas vidas ordinárias, no comum da sua vida, o extraordinário de Deus. Esse é o tema do mês da juventude, agora de agosto. Nós estamos celebrando os jovens e adolescentes. Na verdade, todas as igrejas batistas do Brasil estão celebrando a juventude nesse mês de agosto. Pensando nisso, nessa grande celebração, nós separamos o mês inteiro de agosto para estar celebrando nossa juventude e nós estamos debaixo do tema enxergando o extraordinário de Deus no comum. Muitas vezes, nós olhamos para sinais e maravilhas, milagres acontecendo na vida de outras pessoas e achamos que Deus não está agindo na nossa vida, porque não conseguimos enxergar o seu agir no meio ordinário, na vida comum, no nosso dia a dia. Então, nós estaremos voltados a esse tema, com testemunhos, com mensagens voltadas ao tema, o extraordinário de Deus na vida comum. Então, eu peço que todos os irmãos orem pelos nossos jovens e adolescentes nesse mês, separem um tempo das suas orações, para que a gente tenha um mês abençoado, que a gente possa abrir os nossos olhos e os nossos corações para a mensagem de Deus. E no final desse mês, no dia 30, no domingo, às 9h30 e às 19 horas, nós teremos a apresentação do Coro Jovem, como uma forma de encerrar o nosso mês. E o tema do Coro Jovem é exatamente esse: viva o extraordinário de Deus. Pensando nisso, nas coisas comuns que acontecem em nossas vidas, mas nós não reparamos nela, porque elas acontecem todos os dias, acabam se tornando comuns, e não percebemos que Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. Que Deus abençoe. Boa noite, Central. Boa noite. Graça e paz a todos. Bíblia Sagrada, Santa Palavra de Deus, Novo Testamento, Efésios capítulo 3. Quero ler com vocês Efésios 3, 20 e 21. As crianças podem descer. Efésios 3, 20 a 21. Eu vou ler
e depois, em seguida, eu gostaria que a igreja lesse Jeremias 32, 27. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Podem ler o próximo versículo? Não está aqui? Está. Irmãos queridos, eu escolhi esses 2 versículos, a Bíblia tem muitos outros, mas eu escolhi esses 2 versículos para mostrar o poder do nosso Deus, para mostrar a grandeza do nosso Deus, para mostrar que não há limites para o poder de Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é amor em sua essência. Ele é perfeitamente bom em seu caráter. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele é santo, santo, santo. Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural, Ele é o Altíssimo, que é também pertíssimo. Ele é o Deus do extraordinário. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Há um hino lindo que diz: em milagres creio sim, pois Deus é bem real. Também eu me lembro muito da minha mãe fazendo as tarefas domésticas, às vezes na pia, lavando louça. Ela cantava: não há impossível para Deus. Não, 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 não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele fez o céu, a terra e o mar. Meu Deus tem todo o poder. Nós estamos trabalhando em nossa igreja, como o pastor me passou, o tema nesse mês de agosto é enxergando o extraordinário em meio à vida ordinária. E eu busquei todas as definições possíveis para extraordinário. Extraordinário é aquilo que é fora do ordinário. Extraordinário, fora do comum do dia a dia, além do usual, excepcional, o que excede aquilo que está dentro da medida comum. Qual sinônimo nós podemos dar para extraordinário? Notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. E qual seria o antônimo de extraordinário? O comum, aquilo que é ordinário, aquilo que acontece dentro da ordem esperada. Ao longo da minha vida, irmãos, eu trabalhando muito com gente, ouvindo muitas pessoas e pregando em muitas igrejas, passando por muitas igrejas também como membro, eu pude perceber que existe no nosso meio evangélico ainda muita imaturidade cristã, sabe, muita meninice. Existe ainda no meio cristão uma falta muito grande de discernimento para as coisas que são espirituais. E quando eu comecei a pensar a respeito desse tema que nós vamos trabalhar, no tempo que eu fiquei orando, buscando, refletindo, eu entendi, e é o tema de hoje, que nós precisamos de uma fé madura para viver o extraordinário de Deus. Vamos trabalhar disso um pouquinho juntos? Amém? Primeiro lugar, a fé madura é aquela que crê que o extraordinário de Deus acontece no tempo de Deus. Já viu pessoas que querem dar ordem para Deus? Algumas pessoas querem dar ordem para Deus. Eu reivindico o meu direito de filho. Pessoas que pensam que a própria oração é uma alavanca que mexe a mão de Deus. Pessoas que querem marcar prazo para Deus. Eu fico me lembrando, lá em João 11, a história que a Bíblia nos fala
daquela família composta por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eles eram muito amigos de Jesus. Jesus estava sempre na casa deles. E aconteceu que Lázaro adoeceu. E elas mandaram um recado para Jesus. Lázaro, aquele que o Senhor ama, ele está doente. E elas esperaram, Jesus vai vir. Porque Jesus já frequentava a casa deles. E Lázaro doente, Jesus naturalmente iria lá visitá-los. E aconteceu que eles esperaram, e eu, na Bíblia não diz, eu que imagino, as pessoas dizendo para aquelas 2 irmãs, ué, mas Lázaro está doente, Jesus não é amigo? Cadê o amigo de vocês? Aquele amigo que cura, ele não vai vir na hora da dor? E a impressão que dava era que Jesus estava atrasado. Eu disse que o extraordinário acontece no tempo de Deus. Jesus ainda levou 2 dias para ir a Betânia, onde Lázaro estava. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E as 2 irmãs disseram a mesma coisa para Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Nossa, eu imagino aquela vizinhança, aquele povo, perguntando, Jesus não veio quando Lázaro estava doente? Jesus não veio agora que Lázaro está morto? Jesus chega depois que Lázaro já estava 4 dias sepultado. Só que o extraordinário de Deus é sempre muito além. O que é que nós lemos? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. A expectativa delas era a cura, mas Deus tinha mais para fazer. Jesus queria fazer mais. Jesus sabia que aquela enfermidade não era para a morte. E Jesus, então, você conhece o restante da história, Jesus, então, ressuscita Lázaro. Mas foi no tempo de Deus. Não foi no tempo que a vizinhança achou que ele tinha que estar lá. Não foi no tempo em que as irmãs de Lázaro acharam que Jesus deveria estar lá. Jesus foi no tempo em que ele, sabedor do passado, do presente e do futuro, entendeu que deveria estar lá, para que tudo aquilo acontecesse para a glória de Deus. Uma fé madura acredita que o extraordinário acontece no tempo de Deus. Então vamos deixar dessa coisa imatura de marcar tempo para Deus, de dizer que são 30 dias de corrente. Amém, mas se Deus quiser fazer com 10 dias de corrente de oração, não sou contra a corrente de oração não, acho maravilhoso, estou dentro. Mas se o Senhor quiser fazer com 10 dias, Ele faz. E se Ele quiser fazer com 40 também, passar os 30 dias e depois Ele vai fazer. Diga aí, no tempo de Deus. O extraordinário de Deus acontece no tempo de Deus. Segundo lugar, eu quero dizer para você que a fé madura crê que o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Olha, tem gente que fica assim, uau, nessa vigília vai acontecer, nós vamos ver o fogo descer do céu, nossa, mas vai ser um culto de libertação. Eu entendo que todos os nossos cultos são cultos de libertação, sim ou não? Eu acredito que todo culto é culto de libertação. Só não colocamos uma placa lá fora, uma faixa, culto de libertação. Mas todo culto é culto de libertação. A fé madura entende que o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. E eu quero te contar um episódio que aconteceu o extraordinário de Deus em dia comum, de uma mocinha top de linha. Lucas capítulo 1, 26 a 38. Quando que aquela jovenzinha, ela era excelente, estava noiva de José. Quando que Maria podia imaginar que apareceu um anjo do lado dela? Alguém aqui já viu anjo? Eu acredito que o anjo possa vir. Eu já ouvi experiências em que veio um anjo de Deus. Mas também não caio naquela bobeirinha, perdão da expressão, que se passar uma barata aqui, o demônio estava no culto hoje. Aí entra um passarinho voando, o Espírito Santo se manifestou na igreja através de um passarinho. A gente precisa crescer. Mas o texto diz, eu gostaria de ver um anjo, nunca vi, mas gostaria de ver. Talvez se eu vir, eu não vou contar para ninguém, porque ninguém vai acreditar. Mas
Maria estava num dia comum. Aparece um anjo e diz para ela, você vai ficar grávida. Mas vai ser um milagre, vai ser um extraordinário de Deus. Você vai engravidar sem ter relação sexual com nenhum homem. O que vai acontecer com você vai ser obra do Espírito Santo no seu ventre e no seu corpo. Poxa, extraordinário, ela viu o anjo. Outro extraordinário. Poucos dias depois, Maria vai à casa de Isabel, que era prima dela. Isabel estava grávida, esperando quem? João Batista. Quando Maria entra na casa de Isabel, o bebezinho João Batista treme no ventre de Maria. Eu acho outro extraordinário. Não é? De Isabel. O bebezinho, tá ligado, hein? O bebezinho treme no ventre de Isabel. E aí Isabel começa a saudá-la, a chama de bendita. E diz para ela, é um privilégio para mim receber aqui na minha casa a mãe do Salvador. Opa, outro extraordinário. Aquilo que o anjo anunciou já aconteceu. Maria já estava grávida do Espírito Santo de Deus. O extraordinário de Deus acontece em nossa vida em dias comuns. Nós não podemos marcar dia, nós não podemos marcar hora. Nós podemos buscar sim. A gente tem uma causa pela qual a gente quer jejuar, pela qual a gente quer orar. Eu já fiz isso. Orar de manhã, de tarde e de noite por uma causa durante tantos dias. Eu dobrava meu joelho na parte da manhã, na parte da tarde, da parte da noite, por uma causa, que eu precisava da ação de Deus. Mas acontece em dias comuns. Eu ouvi uma ilustração contada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvi-lo, e eu vou tentar ser o mais fiel ao que ele contou. Ele disse que um pai e um filho estavam conversando. E conversando, o filho estava assim, um tanto agitado. E o filho disse para o pai, pai, eu tive hoje uma experiência de milagre com Deus. E o pai disse, o que foi, meu filho? Ele disse, hoje eu peguei o meu cavalo e fui galopar, fui cavalgar. Eu galopei, 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 galopei. O cavalo tropeçou em uma pedra, pai. O cavalo caiu, eu caí. Pai, eu estou aqui inteiro falando com o Senhor. Não aconteceu nada comigo de ruim. Pai, isso foi um milagre de Deus. E o pai disse, sim, filho, com certeza. Mas eu também quero te contar um milagre. E aí o filho disse, também, pai, hoje? O pai disse, sim, eu também peguei o meu cavalo hoje. Resolvi dar uma volta longa aí pela fazenda. E eu galopei, 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 galopei. Paisagem linda. Depois de muito galopar, eu voltei para casa. E estou aqui perto de você. Nada de ruim aconteceu comigo. Foi um milagre de Deus. Foi um extraordinário de Deus. Nós precisamos entender que o extraordinário de Deus está presente na nossa vida nas mínimas coisas. Quem entendeu, diga amém. Vou contar muito rápido. Eu gosto muito de seres vivos. Eu gosto de lidar com seres vivos. A minha área é humanas. E eu gosto muito de plantas. Estou aceitando mudas. Eu gosto muito de cachorro. Pequeno e manso. E eu tenho uma cachorrinha, uma Poodle Toy. Ela tem 10 anos. Ela é miudinha. Pesa 2 quilinhos. Quase não se acha mais isso. Através dela eu já ganhei uma família para Jesus. O dono de um pet. E eu mudei, fiz mudança de residência há pouco tempo. E na semana que a gente mudou, ela é muito pequenininha. Ela escapuliu por debaixo do portão. E deixa eu procurar. Eu cheguei a achar que eu tinha jogado algum saco de mudança, alguma coisa em cima dela, que eu tinha matado a cachorrinha. Quando meu coração começou a disparar, porque ela está há 10 anos comigo, eu peguei com 700 gramas. Quer dizer, a gente acostuma, a gente ama, quem gosta, gosta. Eu comecei a ficar apavorada, fui para o grupo de WhatsApp da minha família. A Julie fugiu, a Julie sumiu. E aí começou aquela correria, e eu não achava elazinha. E aí, irmãos, não teve jeito, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a ficar nervosa e ninguém achava. E aí eu saía, fui na padaria, comecei a andar ali perto perguntando, ninguém achava. Ninguém sabia. Então a minha nora, quando viu a mensagem, ela chamou o pai dela. E disse, pai, vamos lá procurar a Julie, que minha sogra está desesperada, que a Julie desapareceu. Irmãos, eu pedi perdão a Deus, eu orei. Eu falei, Deus, minha neta está bem, meus filhos estão bem, e eu estou aqui chorando por um cachorro. Eu peço perdão ao Senhor, só que eu não conseguia parar de chorar. Porque eu sou humana e eu amo elazinha. Então, eu vou trazer ela aqui.
Aí aconteceu que o pai da minha nora entrou no carro com ela, presta atenção, entrou no carro com ela, chegou na minha casa, passou direto, me viram sentada na escada chorando, passaram direto. O pai da minha nora disse assim, virou numa rua, falou assim, entra naquela casa ali. A minha nora desceu do carro, foi lá, chamou na casa, a dona já veio com a minha cachorrinha no colo, no braço. A única coisa que eles sabiam é que um rapaz de moto tinha apanhado a Julie e ficou procurando de quem era o dono, que ele não queria a cachorrinha. E aí a filha perguntou, pai, como que o senhor sabe que o senhor mandou eu entrar lá? Eu não sei. Eu só sei que eu senti que você deveria entrar naquela casa para chamar, para perguntar. Talvez você diga assim, pastora, você mandou mal. Que ilustração bobinha. Para mim, foi o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Para Deus interessa até se eu gosto de chuchu ou se eu não gosto. Tudo na minha vida e na sua vida interessa para Deus. Seus sentimentos são importantes para Deus. E a maior alegria de Deus é nos ver bem. Então eu orei, agradeci a Deus e já estou com um monte de coisa separado que eu não vou perder a oportunidade. Eu faço parte de uma igreja intencional. Eu vou lá visitar essa senhora, levar um monte de coisas para ela e vou falar de Jesus para ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em dias comuns, Deus faz o extraordinário. Quem está ligado, acordado e abençoado, diga glória a Deus. Terceiro lugar. O extraordinário de Deus acontece, sim, em momentos de grande crise. E a fé madura crê nisso. Na crise, se agarra com Deus e diz, Deus vai fazer algo a esse respeito. Sabe o que eu quero dizer para você sobre o tempo de crise? Quando você estiver num tempo de muita crise, você vira para Deus e fala assim, ó Deus, não sei o que o Senhor vai fazer não. Eu não sei o que o Senhor vai arrumar para resolver esse problema. Porque é teu todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em ti. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Eu tenho esse abacaxi para descascar. Eu não consigo sozinho. Então, Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu não sei. Entenderam? E aí, agora eu quero abrir a minha Bíblia aqui. No livro de 1 Reis, a minha já está marcadinha aqui. Meu esposo, nós já passamos de 1 Reis. Então, você vai lembrar aí. No livro de 1 Reis, capítulo 19, de 3 a 13, nós encontramos vários extraordinários de Deus em dia de crise. A palavra diz que Jezabel jurou de morte, né? Elias. Ela diz para Elias, amanhã não vai amanhecer vivo. Você não amanhece vivo amanhã. E aí a Bíblia fala, eu vou passar a partir do 3, para a gente não se alongar muito. Elias ficou com medo, se levantou e para salvar a sua vida, ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, e ele mesmo, porém, foi no caminho do deserto e andou um dia inteiro. Depois de andar um dia inteiro, ele sentou um pouco, sentiu vontade de morrer. Alguém aqui já sentiu vontade de morrer? Sentiu vontade de morrer, e ele orou. Ele disse, basta, Senhor, tira a minha vida. Basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele então deitou, dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que um anjo, primeiro extraordinário de Deus, de novo o anjo, eis que um anjo veio, tocou em Elias e disse para ele, levante-se e coma. Elias olhou, viu perto da sua cabeça, presta atenção, ele estava no deserto. O anjo vem e toca nele, ele quer morrer. O anjo quer morrer, mas está fugindo de Isabel para não morrer. É o coração, sentimento do ser humano, né? Você está jurado de morte, você não quer morrer, mas tem uma hora que você fala assim, eu morrer logo. E ele olha, de repente, no deserto, o que ele vê? Tipo uma churrasqueira. Ai, lembrei de ontem. Ele vê tipo uma churrasqueira. Ele viu lá pão assado sobre pedras, sobre brasas, e um jarro de água do lado. É extraordinário de Deus ou não é? É um milagre de Deus. É o outro extraordinário de Deus. Ele comeu, bebeu, dormiu, o anjo voltou a tocar nele. De novo, levante-se e coma, porque a viagem é muito longa. E aconteceu que ele comeu
E depois, outro extraordinário de Deus. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, só com aquele pão, com aquela água. É o extraordinário de Deus. Eu não sei se você já passou também por esses momentos. Momento de você ou não ter o suficiente, ou não ter tempo, mas que Deus te sustenta. Eu já passei por momentos em retiro. Retiro é uma bênção, né? A gente volta dizendo assim, esse foi o último, nunca mais. Passa uma semana, você fala assim, vou começar a preparar o próximo, né? E que eu ia dormir 2 da manhã. Eu ia dormir lá tardão, geralmente a Esther estava fiel comigo, minha fiel escudeira, ali comigo, e a gente muito cansada, e eu orava assim, Senhor, que essa noite haja um milagre do Senhor, que essa noite o Senhor me renove, que a noite seja tão renovadora, que amanhã eu sinta como se eu tivesse dormido muitas horas. E no outro dia abri o olho, já no 220, alegre, disposta para ver o que Deus ia fazer. Pois bem, Elias comeu aquilo ali, e ele andou 40 dias e 40 noites, chegou a Horebe e entrou numa caverna. Entrou naquela caverna, passou ali a noite. E veio a palavra do Senhor a ele. Você já ouviu audivelmente a voz de Deus? Eu já. Uma única vez na minha vida. Não foi em boa circunstância, mas eu ouvi Deus falando comigo. Não saio contando isso por aí, mas é algo que eu guardei no meu coração. Elias ouviu Deus dizendo para ele, que fazes aqui, Elias? E Elias, muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos e tal, contou para Deus o que aconteceu e disse, Senhor, só sobrei eu. Só eu, mas agora querem me tirar a vida. O Senhor então fala com Elias, o Senhor vai passando e acontece que vem um grande vento. Depois vem um grande terremoto. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Veio fogo. Presta atenção, eu quero fazer um destaque aqui. Vem um grande vento. Não era Deus. Deus não estava no vento. Vem um grande terremoto. Não era Deus. Deus não estava no terremoto. Deus pode mandar um vento para nos socorrer, nos tirar de alguma situação, para mover as coisas? Pode. Deus pode mandar um terremoto? Lembra aquele hino? Um terremoto vai acontecer aqui? Lindo aquele hino? Pois é. Lembra lá de Paulo e Silas? Meia-noite, cantando louvores, presos, acorrentados na prisão e cantando louvores. Aí Deus mandou um grande terremoto. Ali era Deus, mas nem sempre vai ser terremoto. Os destaques que eu quero fazer destes extraordinários é para a nossa fé se tornar mais madura. Nem sempre vai ter uma ventania. Nem sempre você vai ver um clarão do céu. Nem sempre vai ter terremoto. E nem sempre vai ter fogo. Nossa, mas tem uns crentes que gostam tanto de fogo, né? E que falam tanto no fogo, né? E tem gente que já louva assim, olha, porque está queimando, é o fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com o fogo, porque tem muito fogo estranho também. Eu acredito sim, lembra lá, Elias com os profetas de Baal? Elias orou, Deus mandou fogo do céu, lambeu aquele holocausto todo, secou até a valinha que ele tinha feito em volta, enchido de água, porque ele era muito ousado. Deus pode mandar um vento forte. Você pode ver esse santuário cheio de fumaça. Deus pode fazer do jeito dele. Mas nós precisamos entender que não é como nós, muitas vezes, com emocionalismo, imaginamos e queremos. Veio um vento forte. Diga, Deus não estava no vento. Veio um terremoto. Diga, Deus não estava no terremoto. Fala devagar. Depois foi fogo? Foi. Veio um fogo. Diga, Deus não estava no fogo. Mas o texto é lindo, porque depois, o texto diz que depois do fogo, veio um suave sussurro. Um suave sussurro, quando fala baixinho. E tem uma tradução que diz, uma voz doce e delicada. E a voz disse assim, outro extraordinário, a voz disse assim, Elias, que fazes aqui?
A voz não disse: Elias, que fazes aí? A voz disse: Elias, que fazes aqui? O Senhor foi lá na caverna onde Elias estava. Aleluia! É o extraordinário de Deus na hora da crise. Mas não veio com fogo, nem com terremoto, nem com vento, nem com estardalhaço. Tem gente que gosta muito de barulho. Eu gosto de barulho, de alegria. Mas tem que ter cuidado, porque lata vazia também faz barulho. Se você encher uma lata, pega uma lata de leite em pó, enche aquela lata até em cima de areia. Tampa, dá uma socadinha ali. Balança. Está cheia e não tem barulho. Às vezes você vê irmãozinho que não levanta a mão, não ajoelha, ele não fala audivelmente glória a Deus, nem aleluia. Mas cuidado, ele está cheio da unção de Deus. Ele já perdoou quem tinha para perdoar. Ele não é ladrão, ele dá o dízimo todo mês. Ele não fica nessa bobeira de escolher: esse domingo vou de manhã, esse domingo vou à noite. Não, ele vem para a igreja de manhã, ele vem para a igreja à noite. Ele é ativo, ele não tem mágoa no coração. Ele ama Jesus, ele adora Jesus. Não bate palma. Agora pega aí um pouquinho de brita. Aqui é brita que fala? Pedra, brita? Ih, gente, aquelas pedrinhas, né? Da cor do asfalto, que a gente chama de brita lá no Rio. Pega aquelas pedrinhas, coloca numa lata de leite em pó, vazia. Só algumas. Sacode a lata. É uma barulheira enorme, mas está vazio. Nem sempre, quando Deus for falar com você na hora da crise, vai ter barulho. Nem sempre no extraordinário de Deus vai ter fogo, terremoto, vento, clarão. Nem sempre. Às vezes, vai ser numa voz doce, suave, como essa que entrou aqui, de repente, no final do primeiro hino. Às vezes vai ser uma voz doce, suave, de um irmão que vai chegar perto de você e vai orar com você. E Deus vai te dar discernimento. E Deus vai ministrar no seu coração. Às vezes é a voz, não rouca como a minha, mas doce e suave, de um pregador que vai dizer uma palavra e você vai dizer: é extraordinário, Deus fala comigo através dessa pessoa. Como isso? Deus falar através de um ser humano. O Criador falar através de uma criatura. Isso é extraordinário. E Deus é perito em usar pessoas falíveis para realizar uma obra infalível. Sabe, para a gente experimentar e viver com o extraordinário de Deus, nós precisamos de uma fé madura. Eu deixo esses 3 destaques. Deu para entender? Amém? Vamos para o 4º lugar. Em 4º e último lugar, vocês podem ler? A fé madura não vem para a igreja buscar extraordinário. Vem buscar o Deus do extraordinário. Em outras palavras, é assim: você veio aqui por causa das bênçãos de Deus ou por causa do Deus das bênçãos? Você procura Deus por causa dos milagres dele ou porque ele é um Deus milagroso? Porque senão, vai ser assim: fui à igreja, fiquei firme e forte, fiz até jejum, e o meu emprego não saiu. Aí abandonou a igreja, abandonou Jesus. Ah, eu orei com tanta fé e Deus não curou o meu parente. Aí então, abandonou Jesus. Então você não estava aqui por causa de Jesus. Você estava aqui porque você precisava de um milagre na vida do seu parente. No sepultamento da minha avó, eu de braço dado com a minha mãe, quer dizer, minha mãe de braço dado comigo, muito cansada, há meses cuidando da minha avó, doente. E eu não esqueço, eu com a mãozinha assim para tampar o sol do rosto da minha mãe, ela estava muito cansada. Eu olhando para o corpinho da minha avó ali na urna, já na hora de sepultar, eu fiz, pastor, uma das orações que eu empenhei mais fé. Eu falei: Deus, minha mãe está triste. Mas o Senhor levou a mãe dela depois que ela casou todos os filhos. Formou os filhos todos, casou os filhos todos, conheceu os netos, todo mundo encaminhado na vida. Aí que o Senhor levou. Ela entende que a mãe estava muito velhinha. E uma hora todo mundo vai.
Mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, com toda a minha fé, eu orei ali naquele cemitério. Não me tire a minha mãe, enquanto eu não formar e casar os meus 2 filhos. E eu saí dali feliz, porque eu sabia que Deus ia atender a minha oração. Só que 10 dias depois, a minha mãe faleceu num acidente de carro. E aí eu recebi na minha casa, eu morava no interior de Minas Gerais, um envelope da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Tinha uma revista. Na revista tinha um artigo que eu tinha escrito, e que eu nem lembrava mais, porque eles fazem tudo com muita antecedência. O tema do artigo era: Deus responde orações. Eu só fui escorregando assim na parede da cozinha, sentei no chão, abri a revista, fui ler. Eu lia, parecia que eu não tinha escrito nada daquilo, mas alguém tinha escrito para mim. Quando eu escrevi o artigo, Deus já estava me preparando. Sabe, Deus me disse um não, mas o pior não que eu já ouvi de Deus foi esse. Eu não abandonei Jesus, eu não abandonei a igreja, porque eu não estou na igreja por causa daquilo que Jesus tem para me dar. Eu não estou na igreja por isso. Eu estou na igreja porque eu amo Jesus. E a igreja é bíblica. Se você falar para mim, mas eu tenho muitos motivos que me levaram a sair da igreja. Eu saí da igreja por causa de um irmão que era fofoqueiro. Tem fofoqueiro na igreja. Aqui não, mas as igrejas têm. Não, mas eu saí da igreja porque orei a Deus e não passei no vestibular. Eu saí da igreja porque a minha empresa faliu. Eu vou te dar um motivo muito maior do que a sua empresa e do que todos os motivos que você tenha para ter saído. O motivo para você ficar é Jesus. É o dono da igreja. Eu não saio por causa de Jesus. Não saio daqui, ninguém me tira. Só quando eu for para o céu. Faço parte da igreja de Jesus. A fé madura não prioriza o extraordinário, mas prioriza o Deus dos extraordinários. Quem está ligado, diga glória a Deus. Não fica andando atrás de milagres, porque milagre não segura ninguém na igreja. Milagre não sustenta a fé de ninguém. Se hoje eu tivesse alguém muito doente na minha família, que só milagre salvasse, eu ia pedir a Deus um milagre. E não está errado pedir, eu sou filha, e Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu não posso querer alimentar a minha fé por milagre. A minha fé vai ser alimentada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus você tem na escola bíblica dominical. A palavra de Deus você tem na classe de batismo. A palavra de Deus você tem no culto da manhã e no culto da noite. Deus quer te dar muito. O púlpito da igreja, eu já percebi, ele é pedagógico. Nosso pastor é muito didático. A central tem alimento para a criança e para todas as áreas. Tem culto de manhã e culto à noite. Se você quiser ficar com pouco, você escolhe de manhã ou à noite. Se você quiser muito, não quer perder nada, você vem de manhã e vem à noite. Recebe daquilo que Deus tem para te dar. Um pai entrou numa campanha por causa da sua filhinha de 4 anos que estava com câncer. Triste demais, né? Não dá nem para a gente imaginar isso. E a menina foi curada. E aquilo causou um rebuliço na cidade, porque a escola, o médico diagnosticou a menina como curada. E aquele homem entregou para Jesus a vida, foi batizado. Depois de 6 meses, ele saiu da igreja, nunca mais voltou. Milagre não salva, milagre não sustenta a sua fé. Você não pode estar na igreja por causa de milagre, por causa do extraordinário. Mas você deve andar junto do Senhor. Nós estamos falando da fé madura. Conta-se que um pai viajava muito. E sempre que ele voltava, ele trazia uma lembrancinha para os filhos, para cada filho. E uma lembrancinha, quando a coisa estava melhor, ele trazia um presente. E interessante que quando ele chegava a casa, quem está ligado aí, diga aleluia. Quando ele não dorme não, fica ligado. Quando ele chegava a casa, a esposa olhava nos olhos dele, os olhos dele brilhavam para o olhar dela, o olhar dela brilhava para o olhar dele, e ela ia, abria os braços, pendurava no pescoço dele, dava um beijo no marido. Maturidade. Ela dizia, obrigada, Senhor, porque o Senhor guardou o meu marido nessa viagem, trouxe ele de volta para a nossa casa. Mas as crianças, enquanto ela estava abraçando o marido, as crianças ficavam andando em volta,
olhando os pacotes, olhando a mão do pai, para ver se na mão do pai tinha algo mais do que a maleta. O que é que ele trouxe para mim? E quando o pai deixava de abraçar a mãe, elas não pulavam no pescoço do pai. Elas queriam ver, olhavam para a mão do pai. O que é que o pai tem para mim? Você está cultuando, olhando para as mãos de Deus ou para o rosto de Deus. Imaturidade. E a gente nem condena, é só uma ilustração. Olhando para a mão para dizer o que é que meu pai trouxe para mim. Nós precisamos caminhar na vida de fé com maturidade. A vida abundante, que a Bíblia diz, não é no céu, não. É aqui na terra. Mas a vida abundante vai requerer de nós uma fé madura e uma entrega total da nossa vida, da nossa fé ao Senhor. Eu quero ler com você, para te dizer o que é fé madura. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Paulo incentivando os cristãos lá de Filipos a uma fé madura. Olha o que é que Paulo diz para eles. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, ou quer esteja ausente, mas ouça notícia de vocês, que eu saiba então que vocês estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Você sabe o que é fé madura? É isso. Fé madura é quando passarem assim alguns anos. Aí passaram alguns anos, aí você está num congresso, aí você encontra com uma pessoa que quando se apresentou disse, eu sou membro da Igreja Batista Central de São José dos Pinhais. Aí você terminou a palestra, você vai lá e fala assim, ei, vem cá, você é lá de São José dos Pinhais? E aí você fala assim, a pessoa diz assim, sou. E aí pergunta assim, olha, me fala uma coisa, tinha um rapaz muito gente boa lá na igreja de São José dos Pinhais, eu queria que você me desse notícia dele. Sim, quem é o rapaz? É Mateus, o nome dele é Mateus. Passei por lá muito tempo já atrás, e eu me lembro do Mateus. Como que está o Mateus? E aí a pessoa vira e fala assim, o Mateus? Agora não é mais Mateus. Agora ele é pastor Mateus. O Mateus casou com Giovana. Eles têm 7 filhos. E aí a pessoa diz, mas como que está o Mateus? E aí o outro diz, olha, o Mateus enfrentou muita luta. Aquela vida de seminarista foi difícil. Seminarista é duro, não tem dinheiro para nada. Enfrentou uma vida difícil demais. Depois Mateus enfrenta o início do casamento. Complicado, quantas adversidades que a vida tem. Trabalhando na igreja, a vida tem surpresas desagradáveis. Mateus sofreu muito. Mas olha, Mateus está firme, junto com o pastor Elias, no mesmo ânimo pela fé do evangelho. Ou eu vá te ver, ou eu saiba notícia de você, que eu saiba que você continua no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Isso é fé madura. Poxa, eu estou feliz de saber a notícia do Mateus. Agora, me fala uma coisa. Quando eu passei por lá, tinha um pastor, gente boa pra caramba lá. Eu queria também saber a notícia dele. Qual era o pastor no tempo que você passou lá? Olha, era um pastor muito educado, estudioso pra caramba. Era bom ouvi-lo, porque não era um cara que jogava qualquer coisa pra gente. Ele estudava para pregar. Muito didático, simpático. Gente muito boa. Tinha um problema grave com ele, torcia para São Paulo. Mas era gente muito boa. Como é que está Elias, pastor Elias Manuel? Como que está o pastor Elias Manuel? Aí a pessoa diz assim, olha, pastor Elias passou por cada barra, porque ser pastor não é mole, não. Se prega pouco, não tem conteúdo. Se prega muito, não tem discernimento. Ser pastor, lidar com gente não é mole, não. Pastor Elias enfrentou uns problemas difíceis. Enfrentou gente difícil. Passou por situações pessoais também difíceis. Pastor Elias enfrentou crises. Mas olha, ele com a esposa dele, a Cris do lado dele. Eu quero dizer para você, pastor Elias,
Aquilo é igual a palmeira, balança, mas não tomba. Enverga, mas não quebra. Pastor Elias continua lá na central, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Isso é fé madura. E aí a pessoa então vira e fala assim, olha, estou feliz com as notícias de São José dos Pinhais, mas eu queria saber sobre mais uma pessoa. Quando eu passei lá, rapaz, tinha uma ministra de música lá, mas tinha fogo no pé, mas arrastava um pé na hora do louvor, mas dançava, cantava, uma simpatia. Ela abraçava com a música da criança até os que eram da Central Mais. É a Lília, esposa de um churrasqueiro de primeira chamada Mauro. Diga aí para mim, como é que está a Lília? Ela aguentou a barra? Porque trabalhar com música incomoda muito Satanás. E aqueles levitas da música tem hora que é complicado. Lília aguentou a barra? E aí a pessoa fala assim, rapaz, você não conhece a Lília. A Lília continua na central. A Lília está lá firme e forte. A Lília é mãe de uma moça linda. Mas o que eu mais tenho para te dizer da Lília é que ela passou por maus pedaços. Ela teve luta, todo mundo tem luta. Mas olha, a Lília está lá, do lado do pastor Mateus, do lado do pastor Elias, ela está lá, com o mesmo ânimo, combatendo firme pela fé do Evangelho. Isto é uma fé madura. Aleluia. Uma fé madura para viver o extraordinário de Deus. Ela crê que o extraordinário de Deus acontece no tempo de Deus. Posso ouvir um amém? Então descansa seu coração, porque é no tempo de Deus. Segundo lugar, essa fé madura crê que o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Amém? Qualquer hora vai acontecer, Deus é fiel. Terceiro lugar, o extraordinário de Deus acontece nos momentos de grande crise. Então, cuidado, porque pior do que a crise é a decisão tomada em meio à crise. Está em crise, não faz nada. Vai só orar, pensar, fazer conta. Calma. Quarto lugar, a fé madura prioriza o Deus do extraordinário e não os seus feitos extraordinários. Para a gente amadurecer um pouco mais, eu quero te dizer que os milagres e os extraordinários de Deus, eles não acontecem somente nos dando vitória, não. Não é só quando a gente tem vitória que Deus fez um extraordinário na nossa vida, não. Imagina você, uma família lá do Rio de Janeiro, que morava numa serra, uma cidade serrana. Na época de verão, as chuvas intensas provocavam sempre muito desabamento. Acho que vocês ouvem isso, né, na televisão, sabem disso. E aconteceu que, em um verão, as chuvas foram muito fortes e o bairro onde eles moravam começou a desabar. Uma família crente em Jesus. E a água veio trazendo tudo que tinha naquele morro. E a água levou a casa inteira desse casal. Desceu com tudo. E nesse tudo estavam também os 2 filhos deste casal. O casal perdeu tudo que tinha. Documento, móveis, roupa, tudo. E perdeu 2 crianças, de uma vez só. É claro que eles tiveram o tempo do luto, certo? Mas depois estava aquele casal lá na igreja, firme e forte, de manhã e à noite, com as mãos levantadas, na hora do louvor, louvando a Deus. Para mim, milagre não é só o cego enxergar e o paralítico levantar da cadeira de rodas. Esse casal continuar na igreja, dizendo, te louvarei, não importam as circunstâncias, louvando a Deus, depois de perder a casa e perder os 2 filhos. Isso para mim é milagre. O extraordinário de Deus aconteceu no coração deles. Não dá para explicar. Isso é coisa de Deus. E aí a gente leu em Efésios 3:20, estou terminando. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós.
Quando que aquele casal poderia imaginar que eles estariam ali, suportando tamanha dor, continuavam firmes, porque a fé é madura. E a vitória nem sempre quer dizer conseguir o que queremos, mas é, apesar de tudo, permanecer firme no Senhor. Isso é vitória. Quero dizer para você, para a gente terminar, que não existe extraordinário maior do que Deus se diminuir tanto, a ponto de nascer de uma mulher, nascer do ventre de Maria, se fazer homem, ser humano, para morrer na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o maior extraordinário de Deus. Quando o seu corpo já estiver lá em decomposição, ou quando o médico estiver assinando o nosso atestado de óbito, a nossa alma vai estar viva. Onde vai estar a sua alma nessa hora? Onde vai estar a sua alma? O maior extraordinário de Deus é você saber que pode sair daqui dessa noite dizendo: não preciso ter medo de dormir, não preciso ter medo de morrer, porque hoje eu aceito o amor de Jesus revelado por mim na cruz do Calvário. Hoje eu quero que o Espírito Santo toque no meu coração. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. E uma vez salvo, salvo para sempre. Você quer o extraordinário de Deus na sua vida? Há extraordinários que passam. Olha, se você falar assim: eu preciso de oração porque eu estou enfermo, Deus pode fazer o extraordinário aqui hoje e curar você. Só que aqui, ao longo da tua vida, quem garante que você não vai pegar outra enfermidade? Se você disser assim: pastora, eu preciso de oração porque eu estou sem emprego. É uma situação difícil demais, eu já passei por isso. A gente pode orar a Deus e Deus pode hoje abrir uma porta de emprego para você, hoje ainda. Mas quem garante que ao longo da sua vida você não possa perder o emprego de novo? Eu quero dizer com isso que você não veio aqui à toa. E que a sua maior necessidade não é o emprego, não é a cura, ou o que você necessita. A sua maior necessidade é a salvação da sua alma. A maior decisão que uma pessoa pode tomar não é com quem ela vai casar, não é qual faculdade ela vai fazer, não é onde ela vai morar, é onde ela vai passar a eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade após a sua morte. Eu disse para vocês que o extraordinário de Deus acontece no tempo de Deus. E nesse tempo, talvez que você tenha ligado a sua televisão, entrado no YouTube e está ouvindo essa mensagem. Nesse tempo que você veio aqui hoje, nesse tempo aqui que você está me ouvindo, esse tempo que chama agora, é o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus na sua vida. Também eu falei para você que o tempo de Deus, ele acontece em dias comuns. Talvez você tenha entrado aqui hoje, até estava nem muito afim de vir, mas você veio. Talvez você tenha entrado aqui porque alguém te convidou. Talvez você tenha vindo porque você está em crise, você está mal. O extraordinário de Deus acontece em dia comum e acontece também em dia de crise. Talvez você esteja afastado da igreja de Jesus. Igreja não devia ferir ninguém, mas tem igreja que fere. E fere porque a igreja é composta de seres humanos. Não é por maldade. Talvez você esteja afastado da igreja de Jesus. E Deus quer fazer um extraordinário na sua vida. Talvez você esteja agora precisando entender que não vai ter um clarão aqui dentro. Talvez esse templo não vai encher de fumaça. Talvez você não vai ver anjo andando aqui, tocando em você. Talvez não haja fogo, não sei. Talvez não haja terremoto. Mas hoje, você pode ouvir uma voz doce e suave, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você ouça hoje uma voz doce e suave, dizendo: filho meu, volta ao lar. Volta hoje.
porque eu quero te salvar. Que Deus nos abençoe com uma fé madura para a honra e glória dele e para a salvação de muitas pessoas. Amém? Curvem suas cabeças, por favor. Eu não sei, não conheço ainda bem a igreja, não sei quem é visitante, quem não é. Não sei se você trouxe visitantes hoje, é muito bom se tiver trazido pelo menos 5. Não sei também se você que está me ouvindo está precisando do extraordinário de Deus na sua vida. Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Mas vamos fazer o seguinte, você não precisa falar alto. Você vai repetir na sua mente a oração que eu vou fazer. Você vai repetir porque você vai ouvir. Se não concordar, não repita. Mas se você concordar com a oração que eu vou fazer, repita no seu coração. Eu só quero te fazer um pedido. Só repita. Se você me acompanhar nessa oração com sinceridade. Hoje pode ser um dia comum. É dia de extraordinário de Deus. Hoje pode ser um dia de crise na sua vida. É dia do extraordinário de Deus. Eu convido você a orar comigo agora. Diga assim: Pai, eu entrei nesse santuário. O Senhor sabe por que eu vim aqui. E eu ouvi falar de um Deus extraordinário que faz obras extraordinárias. E eu estou precisando de algo novo na minha vida. Se eu morrer hoje, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Não é por medo do inferno, mas é por amor a Jesus. Nesta noite, eu peço ao Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. Coloca meu nome no livro da vida. Me batiza com o teu Espírito Santo. A partir de hoje, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E quero ser salvo para sempre e servo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.